Eu nunca vi, Mara, um presidente da República que com esse nível de antecedência da eleição esteja tão mal no primeiro turno. Para uma família que se diz conservadora, se eu digo aquilo para o meu pai, eu não estaria aqui hoje, vivo. Eu uso as palavras que o Eduardo usou com o próprio pai. Você falou duas coisas que me chamaram muita atenção em relação à sucessão em 2026. A primeira é que você acha que Lula não sai. A segunda é se Tarcísio ganhando, já vai ganhar com um boleto. Ou seja, você está dando Tarcísio como um potencial um candidato muito forte à presidência. Saíram pesquisas agora que mostram Lula ganhando de todo mundo no segundo turno, inclusive. Quer dizer, se Lula sair, provavelmente ele será reeleito? Minha primeira pergunta. Minha segunda. O que te faz crer que ele não vai sair? Acho que a primeira dialoga com a segunda, né? Eu acho que o Lula não vence, né, as próximas eleições, muito dificilmente, porque é um nível de rejeição muito alto e a economia daqui para lá só vai piorar, né? O nível de notícias ruins em relação ao governo daqui para o final do ano só vai piorar. E eu nunca vi, Mara, um presidente da República que com esse nível de antecedência da eleição esteja tão mal no primeiro turno. Porque uma pesquisa com esse nível de antecedência, ela fala muito mais sobre o recall, sobre o quanto as pessoas lembram do seu nome, do que sobre o resultado da eleição, né? Porque a última pesquisa dá ele como favorito. Isso. Tanto no primeiro quanto no segundo turno. Só que quando você compara praticamente qualquer outro presidente da República, ou mesmo candidato ao governo do estado, à reeleição, nesse período de tempo que nós estamos, a vantagem que ele tem já no primeiro turno é muito maior do que o Lula está tendo agora. Porque ele está no cargo, porque as pessoas sabem do nome dele. E outros candidatos são menos conhecidos do que ele. E naturalmente vão ser menos citados no primeiro turno das eleições. Então, o primeiro ponto, ele está tão mal sob essa perspectiva, comparado com outros governantes, com essa antecedência da eleição, não ter uma grande vantagem no primeiro turno. Segundo ponto, eu também nunca vi um presidente da República estar no poder, ter na sua esplanada ministros de partidos que já estão dizendo que não vão apoiar sua reeleição. Então, assim, o Lula tem ministro do PP, o Lula tem ministro do PSD, o Lula tem ministro do União Brasil. E esses três partidos abertamente já estão falando, não, vamos apoiar o Lula. Então é um nível de fragilidade que ele está se vendo obrigado a manter partidos que não vão apoiar ele na reeleição. Eu também nunca vi isso acontecer antes, né? Mesmo Dilma 1, quando estava tendo crise, ele mandou todo mundo embora e reformou, fez a tal da faxina no governo, e reformou que, inclusive, a faxina do governo Dilma, ironicamente, no primeiro mandato, foi o que levou o Tarcísio pro DENIT. Quando ela tira o PL, olha só a ironia do destino, quando a Dilma tira então PR, né, hoje PL, do Ministério dos Transportes, e coloca o Tarcísio no DENIT, que fez depois o Tarcísio ir pro plano de parcerias e investimentos do Temer com Moreira Franco, que depois fez ele virar ministro da infraestrutura do Bolsonaro. Os pulos que a história dá. Mas esses dois pontos. E um terceiro ponto, que eu escuto de petistas, do Lula tá mais preocupado agora com a biografia do que com o poder. Então o medo dele entrar para a história como o sujeito que perdeu a eleição, a reeleição, porque até hoje, Nova República. Qual foi o único presidente que perdeu a reeleição? Bolsonaro. Se o Lula entra para esse rol, é muito ruim, só pelo fato de ter sido um presidente que perdeu a reeleição. Mas para o arco da história do Lula é ainda pior, porque qual que é o arco da história do Lula que vai ser a narrativa petista pelos próximos anos? Olha, Lula foi preso injustamente, não teve corrupção, aí ele sofreu, ficou 2 anos na cadeia, saiu, disputou a eleição, venceu, reergueu o Brasil e se aposentou. Fechou com chave de ouro a sua biografia. Agora, se ele sai da cadeia, vence a eleição, termina o ciclo perdendo a eleição, e veja, se o Lula disputa a eleição e perde, e vence um candidato mais à direita, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo estão muito mais ao sabor do vento do que as pessoas gostam de crer. Eu não duvido que volte a ter ação criminal contra o Lula, derrotado no segundo turno da eleição. Então a minha visão é de que ele não é candidato, primeiro, pela avaliação própria dele, de um risco alto dele perder. E segundo, em ele se expondo nesse nível, ele poder sofrer retaliação depois. Você não acha que medidas como a isenção do imposto de renda até R$5.000, que atinge diretamente a classe média, é muito popular? Que o Lula
tem de ganhar popularidade com uma medida dessa sendo aprovada? Sim, para a primeira pergunta, não para a segunda, né? Eu acho que é muito popular, mas eu não acho que ele vai ganhar voto com isso. E por quê? Quando você para olhar o Bolsa Família hoje, quem recebe o Bolsa Família já não vincula o benefício ao governante. Eu falo, é uma coisa que eu tenho, e que se o presidente perder, eu vou ter com o outro. Na mesma maneira, é a isenção do imposto de renda. Ainda mais forte na classe média, que tem a sua opinião política mais calcificada até do que as pessoas mais pobres. O cara que vota na direita, hoje é de classe média, tem uma renda de 3 a 5 mil, a 7 e pouco, se a gente for contar o desconto simplificado, não vai votar no Lula porque está sendo isento. Então, eu não vejo isso trazendo grandes benefícios eleitorais para o Lula. E eu não vejo também ele tendo força para aprovar nada mais que tenha um impacto tão grande que vá compensar o desastre econômico que se desenha, né? Porque o Lula pegou um início de ciclo de retomada da pandemia, que foi muito positivo para a economia, mas que ele não aproveitou para fazer nenhum ajuste para ter caixa no ano da eleição, para fazer investimento. Então agora ele está simplesmente no desespero de arrecadar para não entrar no shutdown, que é o que a consultoria de orçamento do Congresso está desenhando. E ele, ao mesmo tempo, não tem força política dentro do Congresso mais para aprovar nada que tenha relação com ajuste. Mesmo porque ele traiu a sua própria base dentro do Congresso. Porque no pacote do Haddad, né, no ajuste em que ele mexeu até no BPC, primeiro o Lula manda, né, um ajuste mexendo no BPC, coisa extremamente impopular. Faz a sua base votar, prometendo 5 milhões para cada um de emenda. Né? A base não votou de graça. E ele não pagou 5 milhões até agora. Né? Os deputados da base ficam reclamando até hoje. E eu falo, parabéns, fizeram acordo com o Lula e merece, tem que tomar calote. E aí pagou 5 milhões para cada um. Aí ficou com desgaste de votar restrição no BPC. Chegou no Lula, ele vetou o texto que ele mandou. Então assim, ele prometeu 5 milhões para a base votar. Pediu para a base ter o desgaste do BPC. Chega nele, ele vetou o BPC e não pagou 5 milhões. Tá assim, a situação dele no Congresso não tá fácil. E outra... É um desgaste com a própria base. Um desgaste com os partidos de esquerda. Né? Eu não tô nem falando da base contando o Centrão, eu tô falando da base e a coligação que o elegeu. Né? Então eu sinceramente não vejo esse fôlego de popularidade por causa do imposto de renda ou de qualquer outra medida. Com certeza, como todo presidente fez e todo o Congresso votou, porque se é para criar dívida, né, em prol de populismo, o Congresso está sempre junto com o presidente, seja ele o Lula, seja ele o Bolsonaro. Então, no último ano de mandato, o que ele vai fazer? Vai fazer igual o Lula, igual a Dilma fizeram, igual o Bolsonaro fez, de um pacote de bondade, né? Que, na verdade, é um rombo contratado para a próxima gestão. Mas, mesmo assim... E eu escuto mesmo outra coisa de bastidor de um deputado bolsonarista que me procurou na semana retrasada, parabenizando porque a gente conseguiu fundar o nosso partido Missão, duas frases muito boas. Uma falando sobre os bolsonaristas terem ido para o PL do Valdemar, que também, né, o fato do eleitor bolsonarista aceitar que o deputado bolsonarista está no partido do operador do mensalão do PT, que é o Valdemar da Costa Neto, também me espanta. Mas ele diz o seguinte, que nós bolsonaristas dentro do PL é o seguinte, tem o terreno, a casa da nossa sogra, e a gente foi lá e construiu um prédio de 20 andares no quintal da nossa sogra. Só que o terreno é dela. Né, falando sobre o Valdemar. E outra coisa que falaram aí sobre o Bolsonaro é o seguinte, olha, tenho inveja de vocês, porque vocês construíram um caminho próprio. A gente precisa acender uma vela pro Deus Sol toda semana. Então, enquanto a direita depender de um projeto personalista, hegemônico, porque o Bolsonaro está mais preocupado em destruir outras pessoas dentro do campo da direita do que em fazer um enfrentamento para a esquerda. O interesse dele é ter o domínio, é ter o monopólio de um campo ideológico. E agora, com o próprio Eduardo querendo tirar o monopólio do pai e brigando com o Tarcísio, falando, que absurdo, eu que te defendo, eu que tô aqui nos Estados Unidos articulando para você vai na entrevista e me chama de imaturo, né? Você usou palavras bem mais doces, né? Que né, não é apropriado, né? Para o seu qualificado público eu ficar reproduzindo aqui o que disse o Eduardo Bolsonaro. Aliás, para uma família que se diz conservadora, se eu digo aquilo pro meu pai, eu não estaria aqui hoje, vivo. Se eu uso as palavras que o Eduardo usou com o próprio pai, eu acho, assim, uma coisa bizarra. Mas você vê que é um projeto de vaidade em que o Eduardo já está atacando o próprio pai e atacando ainda mais o Tarcísio.
né, falando que o Tarcísio tem negociata com a esquerda e tal. Não acho que o Tarcísio tenha negociado com a esquerda. Acho que o Tarcísio está completamente sitiado e por escolha própria pelos presidentes de partido do Centrão, né? Não tem negociata com a esquerda, você diz. Não acho que o Tarcísio não tem negociata com a esquerda. Com a esquerda. E com a direita? Não, com a direita ele se submete a defender tudo que o Bolsonaro Mas tem defender. negociata? Como é que você chama de negociata? Negociata. Negócios escusos. Não acho que o Tarcísio tenha negócios escusos. Eu acho que o Tarcísio vai ser uma plataforma de sustentação para parlamentares e presidentes de partido do Centrão que têm negócios escusos. Aí sim, né? Eu acho que o Tarcísio, veja, o que se desenha, ou pelo menos o que se desenhava antes do Eduardo começar a atacar ele, e eu duvido muito que o Tarcísio vai enfrentar o Bolsonaro ou vai enfrentar o Eduardo, era o seguinte, olha, uma grande coligação, um grande acordo, né, com setores do mercado, até do Supremo Tribunal Federal, que simpatizam com o Tarcísio, para juntar PL, juntar União Brasil, juntar PP, para juntar MDB, para juntar PSD, uma grande coligação para o Tarcísio vencer a eleição até no primeiro turno contra o PT. Seja o Lula candidato, não seja. Eu acho que o Lula não é candidato, mas esse é outro assunto. Imagina o Tarcísio vencendo as eleições com essa coligação. Antes de mandar o primeiro projeto para o Congresso Nacional, ele já está devendo um boleto que, assim, impagável. Só da coligação, que ele vai ter que pagar encargo, ministério e emenda depois que ele assumir o poder. Antes de mandar qualquer projeto, e no Brasil, o presidente, quando vence a eleição, entra com um capital político muito forte para aprovar o que quiser, antes de mandar qualquer coisa, ele já vai ter uma fatura para pagar gigantesca. Então ele vai conseguir fazer mudanças muito pontuais. E justamente ele, que se for o próximo presidente, vai ter que aprovar coisas antes de assumir o mandato. Porque o orçamento está estourado, o orçamento obrigatório vai para 101%, 102% em 2027. Então, quem quer que vença as eleições vai ter que aprovar uma PEC da transição às avessas, né? Antes de assumir o mandato, vai ter que negociar com o Congresso antigo, destravar o orçamento, cortar gasto e liberar espaço discricionário. Então, imagina ele fazendo isso, desvincular a aposentadoria do salário mínimo, acabar com vinculação para a saúde, acabar com vinculação para a educação, tendo que pagar já a conta da coligação.